Senhoras e senhores conselheiros, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à nossa 40ª sessão ordinária virtual, hoje 23 de julho de 2021. Ana, nós temos resoluções para serem aprovadas hoje? Temos, presidente. Por favor. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo 1480 de 2018, auto de infração 2017, 22549, da empresa Vicunha Têxtil. Pronto, presidente, são eles. Presidente, o senhor está sem o som. Alguma sugestão de alteração na resolução? Sem sugestões, a presidência dá a resolução por aprovada. E em relação à ata de ontem, tem alguma sugestão? Sem sugestões, também fica declarada aprovada a ata de sessão de ontem, a 39ª. Na ordem de hoje, nós temos 4 processos da empresa DM Têxtil Indústria e Comércio Limitada, que tem como recorrido célula de julgamento de primeira instância. O primeiro processo é o número 1/3717/2018, auto de infração 2018-06458, da relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância e recebeu o parecer pela confirmação da decisão. A doutora Tereza vai fazer o relato do processo e a gente vê na sequência a possibilidade de fazer junção com algum outro da pauta de hoje. Com a palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros e a nossa secretária Ana Maria. Vamos lá. Trata-se do auto de infração 2018-06458, já citado pelo presidente, da acusação de falta de emissão de documento fiscal em operação tributada. Após análise dos documentos fiscais da empresa, ficou constatado que a mesma vendeu mercadoria sem a emissão da devida documentação fiscal no montante de R$ 1.958.173,64, no período de janeiro a dezembro de 2014, caracterizando a omissão de vendas, conforme levantamento quantitativo de estoque de mercadorias constante em CD, as folhas 12 dos autos. O agente fiscal informa que os valores constantes do totalizador anual do levantamento de estoque estão com base no preço médio unitário. O agente atuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 127 do Decreto 24569/97 e como penalidade a prevista no artigo 123.3b, item 1 da Lei 12.670, alterada pela 16.258. As folhas 11 dos autos, como eu já falei, constam um CD com levantamento quantitativo, o levantamento de estoque, quantitativo, embasador da presente autuação. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, argumentando que as supostas omissões são fruto de códigos que devem ser contabilizados de forma agrupada, uma vez que é o mesmo item, mas com códigos distintos, que no período fiscalizado mudou algumas vezes o seu sistema de gerenciamento de estoque, motivo pelo qual foram gerados vários códigos distintos para a mesma mercadoria. Alega que a omissão apontada não corresponde à realidade dos fatos, visto que o seu surgimento se deve ao fato de não ter sido agrupado itens que se referem ao mesmo produto, mas possuem códigos diferentes. E, por fim, ele pede perícia e a improcedência. As folhas 36 a 37 dos autos, o julgador de primeira instância afasta os argumentos da impugnante, afirmando que é possível que uma mesma mercadoria receba, por engano, uma codificação diferente, apresentando distorções no levantamento quantitativo de estoque. Tal circunstância, contudo, deve ser comprovada nos autos. Não basta a mercadoria possuir
a mesma nomenclatura. É necessário também que possuam o mesmo preço para que o agrupamento seja realizado. E no caso em questão, as mercadorias possuem a mesma denominação, mas com preços totalmente distintos. Por fim, afasta o pedido de perícia, proferindo a decisão pela procedência da presente ação fiscal, tendo em vista a comprovação da infração através do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. A empresa interpõe recurso contra a decisão singular, conforme as folhas 41 a 48 dos autos, onde aduz o seguinte: ela alega a nulidade por cerceamento ao direito de defesa da recorrente, pois o julgador negou pedido de perícia com base na premissa de que as mercadorias possuíam a mesma denominação, mas tinham preços totalmente distintos. Ela disse que ficou prejudicada porque o julgador não acatou o pedido de perícia. Que a exigência é indevida, pois a fiscal não levou em consideração as falhas do sistema de gerenciamento do estoque da recorrente, que utilizou códigos diferentes para uma mesma mercadoria, o que gerou distorções no levantamento de estoque. Que uma mesma mercadoria pode ter valor diferente por inúmeros motivos: liquidação de saldo de estoque, aquisição em massa com desconto diferenciado e outros, sem que isso a transforme em 2, 3 ou 5 mercadorias diferentes, sendo dever do fisco determinar a realização de perícia para o contribuinte provar que foram gerados vários códigos para a mesma mercadoria, que a acusação deve ser declarada improcedente, vez que o lançamento fiscal foi apurado sobre uma base irreal. Por fim, requer a nulidade ou converter o julgamento em perícia para que seja realizada a perícia contábil com o objetivo de agrupar as mercadorias que geraram codificações diferentes, ou, caso não entenda, ele pede a improcedência. A assessoria processual tributária afastou o pedido de perícia, citou o ato COTEP do ICMS número 09/2008, que dispõe sobre as regras da escrituração fiscal digital, veda que o contribuinte faça discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas, e opinou pela procedência da autuação. É o relato, senhor presidente. A presidência agradece a doutora Tereza e vamos ouvir aí o nosso procurador. Tem os 3 processos seguintes, todos são de omissão de entrada e saída também, fruto de levantamento de estoques. Se a gente pode unificar os 4, doutor André. Presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, da minha parte, eu acho que é possível sim relatar em conjunto, os argumentos são os mesmos, muda os exercícios, mas a argumentação recursal é a mesma. Ok. Então, a presidência anuncia agora o processo 1/3719/2018, auto de infração 2018-06456, tem mesma recorrente, DM Texto Indústria e Comércio Limitada, mesmo recorrido, que é a célula de julgamento de primeira instância, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, julgado também procedente de primeira instância, e parecer da assessoria pela confirmação. Com a palavra, doutor Alexandre. Boa tarde mais uma vez a todos. Obrigado, senhor presidente. O processo também guarda semelhança com os mesmos argumentos, senhor presidente, só muda o período da infração. A DM Têxtil foi acusada de omissão de vendas no exercício de 2013, no montante de R$ 3.094.718,02. Também foi aplicado cobrança do ICMS no valor de R$ 526.102,06 e uma multa baseada no artigo 123.3b, né, item 1 também, multa de R$ 928.415,40. O contribuinte, o julgador, o autuante, informa também que o procedimento do levantamento de estoque levou em consideração os inventários de 31 de 12 de 2012 e o final de 2013, dezembro de 2013, utilizando as notas fiscais de entrada e saída do período, e constatou a omissão de vendas nesse valor já citado.
e os valores constantes no totalizador no desenvolvimento de estoque estão com base em preço médio. Essa é a informação. O auto está bem instruído também, consta o termo de início, de fiscalização, de intimação, conclusão, e as folhas 12 está o CD contendo o relatório que instrui o auto de infração. O contribuinte também vem aos autos com os mesmos argumentos já citados pela doutora Tereza, que ele falta na falha cometidas pelo autuante, que ele esclarece também da mesma forma, que são fruto de códigos que devem ser contabilizados de forma agrupada, com os mesmos argumentos, uma vez que são os mesmos itens. Deve ser esclarecido que a empresa DM Têxtil vem atuando no Ceará desde 2013, fiscalizado todos os anos, e desde então vem adotando os mesmos procedimentos de fiscais e contábeis, e que, feita tal consideração, é imperioso que apontemos as diferenças encontradas pela fiscalização da Secretaria do Estado, só advindo de algumas mudanças no sistema de gerenciamento de estoque, que, em verdade, a DM Têxtil mudou o período de fiscalização algumas vezes, seu sistema de gerenciamento de estoque, motivo pelo qual foram gerados vários códigos distintos para a mesma mercadoria, porém, pelo número de itens comercializados, fica impossibilitado de extirpar os códigos duplicados, sendo necessário o recurso financeiro que a empresa não possui no momento. Essa é a informação semelhante à da doutora Tereza, e requer improcedência. Consta aqui um exemplo que ele cita na folha 26, um exemplo da divergência, com a Bolsa Melissa, sim, ela com preços diferentes, segundo ela, os códigos, tem os códigos e preços diferentes, não são semelhantes. Por isso que o julgador, quando fez a análise, fez aquele comentário já também citado pela doutora Tereza. O julgador de primeira instância, ao analisar os argumentos, afastou os argumentos apresentados pela empresa e decidiu pela procedência da acusação fiscal, né? E contribuinte... Só um instante, senhor presidente, eu pulei aqui uma página. A emenda diz o seguinte: ICMS omissão de saídas, mercadorias com tributação normal, ilícito fiscal constatado mediante levantamento de estoque de mercadorias, auto de infração julgado procedente. Ele cita como infringido o artigo 691 do decreto 24.569/97 e também replica a mesma penalidade, 123, 3B, item 1 da Lei 12.670, alterado pela 16.258. O contribuinte vem novamente aos autos, agora em sede de recurso, e no recurso ele alega o seguinte: cerceamento do direito de defesa por não ter sido acatado o pedido de perícia, né? E também alega que da invalidade material do lançamento, que não houve omissão, no presente caso, porque o levantamento quantitativo de estoque no qual foi apurada a suposta omissão está repleto de erros, tais erros oriundos de falhas no sistema de gerenciamento de estoque recorrente, o mesmo argumento. E, ao final, pede a nulidade ou a improcedência ou a conversão do curso do processo em realização de perícia. Os argumentos foram apreciados pela assessoria processual tributária, bem como refutados e fundamentados na legislação vigente, e pugna pela procedência da acusação fiscal nos termos do julgamento singular. Esse é o relato, senhor presidente. Agradecer ao doutor Alexandre pelo relato, claro, preciso, e agora vamos, na sequência, para o processo do doutor Felipe, que é o 1/3718/2018, auto de infração 1/2018-06457, mesma recorrente, mesmo recorrido, mesma decisão de primeira instância, com mesma manifestação pela assessoria processual tributária de confirmação da procedência. Com a palavra, doutor Felipe Augusto Araújo Muniz. Obrigado, presidente, senhor secretário, senhor procurador do Estado, senhores e senhoras conselheiros da terceira Câmara, boa tarde a todos. Vou procurar ser bem objetivo, tendo em vista que os argumentos, as razões de recurso são exatamente os mesmos. Vou buscar fazer meu relato apenas trazendo aqui as distinções do processo, né, com o mesmo recorrente, as mesmas partes, né, foi acusação
diz o relato da infração que trata a acusação de omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque. A empresa recebeu mercadorias diversas no montante de R$ 384.720,38, referente ao período, referente ao exercício de 2014, né, caracterizando assim omissão de compras. Foi de acordo com o agente autuante, foi infringido o artigo 127 do decreto 24569, pelo qual foi aplicada a penalidade prevista no artigo 123.3s da Lei 2.670/96, com alteração promovida pela 16.258. Em primeira instância, o julgamento, ou melhor dizendo, o contribuinte apresentou já os argumentos, os mesmos argumentos já demonstrados pelos conselheiros anteriores, e teve julgamento em primeira instância também pela procedência. Pela mesma razão, o julgador singular também entendeu, né, que não caberia a perícia e que não há a prova suficiente nos autos, né, em decorrência da diferença de preços, né, dos produtos trazidos, apresentados pelo contribuinte. E o contribuinte apresentou recurso, alegando os mesmos pontos e trazendo a fundamentação de nulidade, né, do julgamento pelo cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não foi acatado seu pedido de perícia. Parecer da assessoria processual tributária, né, refutando todos os argumentos do contribuinte e manifestando sua opinião pela confirmação da decisão de procedência da primeira instância. Esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Felipe. A matéria já é comum aos outros dois processos, né? O relato foi claro, preciso. Vamos agora para encerrar a pauta de hoje, sexta-feira, sem nenhuma intempérie, com o nosso decano, doutor Lúcio, processo de número 1/3720/2018, auto de infração 2018-06452, recorrente DM Texto, Indústria e Comércio Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, julgado procedente na instância singular, com parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Lúcio Flávio Alves. Obrigado, presidente, novo presidente, conselheiro, doutor André, secretário. Presidente, esse processo relatado, né, o meu processo guarda semelhança com os processos relatados anteriores pelos meus colegas. Vou só que fazer assim, só em termos de valores e o exercício. A minha autuação refere-se à omissão de compra, o exercício de 2013, né? O valor da base de cálculo é R$ 298.016,93. A multa de R$ 89.405,07, 30% do valor da base de cálculo. O artigo violado, o 127 do decreto 24.569/97. A penalidade sugerida pelo agente autuante, 123.3s da lei 12.670/96. Na informação complementar, o agente detalha que se trata de comércio varejista de artigo de vestuário, com auditoria fiscal plena, né? Traz a colação ao artigo 827 do decreto 24.569/97, diz que os valores do SLE são com base no preço unitário médio. Dessa ação fiscal foi lavra 4 autos de infração, consta um CD em todas as planilhas de entrada e saída, a relação das notas fiscais, né? E o totalizador, as folhas 12. A empresa inconformada entra com a impugnação, né? Traz um ponto das falhas cometidas pelo atuante, questão dos códigos, né, que houve mudança de sistema, e que existem mercadoria com o mesmo código, né, mesmo item com um código diferente,
porque houve mudança do sistema, e traz uma planilha com vários exemplos, no meu caso aqui, são 5 exemplos de agrupamento, e requer uma perícia. O processo caminha para julgamento em primeira instância, tem um julgamento pela procedência, a fundamentação base do julgador é de que mesmo, os preços são distintos, né, por isso não acolhe a questão da junção, porque na análise deles os preços são distintos, por isso não pode haver agrupamento, por isso ele afasta a perícia. A empresa inconformada entra com um recurso ordinário, né, os fundamentos são os mesmos, apesar de houve uma mudança de advogado, mas os fundamentos são os mesmos. Ele é enfático no sentido de pedir o cesseamento, direito de defesa, da recorrente, até nulidade da decisão singular, ele não ter acatado a questão da junção, né, e diz que o fato de ter preços distintos pode ter várias situações para levar a essa circunstância, questão de liquidação, saldo de estoque ou desconto, né, pede a invalidade material do lançamento, questão do preço de venda, né, e existe uma base em real, né, e requer, novamente, ratificando o pedido de perícia. O processo é distribuído para a assessoria processual tributário, tem um parecer pela procedência, manutenção da decisão singular. O parecer dessa feita é mais, posso dizer, mais extenso do que o julgador singular. Ele traz a questão do ato COTEP 09/2008, né, que trata da questão da escrituração na FD, né, faz uma análise, né, por que não aceita a questão da junção, que caberia, sim, a empresa fazer a codificação de maneira correta, né, do jeito que ela entendeu, mas de maneira correta, e não pode o fisco depois fazer uma junção, que ia fazer um novo trabalho. Então, ela diz que o ônus, né, realmente é da empresa fazer essa codificação, né, de receber no código e uma saída de outro. E afasta o pedido de perícia, né, diz que o julgador realmente analisou o pedido, né, não acatou, mas analisou, e por isso ele está bem fundamentado. E um ponto que chama atenção, que o parecerista diz que não cabe a perícia refazer esse trabalho, porque se for feito, está fazendo totalmente o trabalho feito pelo agente autuado. Presidente, esse é o relato. Agradecer ao doutor Lúcio. Eu acho que a gente conseguiu fazer aí nos relatos, né, uma complementação, né, e o processo foi ficando assim bem detalhado. Vamos ouvir agora a manifestação do excelentíssimo senhor procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara. Boa tarde a todos. Como ouvimos aí dos relatos, tratam-se de 4 recursos que serão julgados pelos senhores, recursos esses da mesma empresa, DM Têxtil Indústria e Comércio Limitada. O primeiro auto relatado pela conselheira Tereza trata de uma omissão de saída de mercadoria sujeita à tributação normal. Nesse caso, foi lançada, referente ao exercício 2014, foi lançado o imposto e a multa nos valores já informados, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória previsto no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258. Já o segundo processo relatado pelo conselheiro Alexandre também é uma omissão de saída de mercadoria sujeita à tributação normal, nesse caso, referente ao exercício 2013, também tendo sido lançado o imposto e multa, né, pelo descumprimento da obrigação acessória, mesma multa nos valores já informados. O terceiro processo relatado pelo conselheiro Felipe é também um processo de omissão de entrada de mercadoria sujeita à tributação normal, desculpa, que é a omissão de entrada, é isso, é a questão normal, foi lançado nesse caso somente a multa, pelo descumprimento da obrigação acessória, referente ao exercício 2014, e por fim, o último relato do doutor Lúcio, é um processo de omissão de entrada, referente ao exercício 2013, tendo sido lançado também somente a multa. E, como foi relatado, os recursos eles têm as mesmas razões, mudam apenas o exemplo citado em cada um deles, de mercadoria para que o contribuinte tenta sustentar a sua tese defensiva. Mas, como verificamos as informações complementares, foi feito um levantamento quantitativo de estoque do contribuinte, tendo sido considerado seus estoques inicial e final dos exercícios fiscalizados, informados pelo próprio contribuinte na FD, também considerado todas as notas fiscais de entrada e saídas das mercadorias que compreendem movimentação física de mercadorias, tendo sido feitos os lançamentos de valores com base no preço médio unitário. Método de fiscalização amparado no artigo 92 da Lei 12.170 e obrigações acessórias descumpridas
referente às emissões de nota fiscal de saída previstas nos artigos 127, 169, 1741, 176A e 177 do Regulamento do ICMS, em relação à aquisição sem notas fiscais previsto no artigo 139. E os recursos são idênticos. Primeiramente, o contribuinte alega a nulidade da decisão recorrida, por entender que houve cesseamento de direito de defesa, pelo simples fato de ter sido deferido seu pedido de perícia. No entanto, não há como ser acolhida a alegação, né? O julgador, ele indeferiu o pedido de perícia formulado pelo recorrente de maneira fundamentada, de acordo com o seu livre convencimento, razão pela qual não há que se entender como nula, já que foi examinada e indeferida de maneira fundamentada, lembrando que o julgador tem livre apreciação, liberdade na apreciação das provas produzidas nos autos. Portanto, tal fato não acarreta a nulidade nem impede que seja reexaminado o pedido de perícia na instância recursal. No mérito do contribuinte, ele simplesmente alega que a infração não ocorreu, que na realidade ela seria decorrente de falhas no sistema de gerenciamento de estoque da empresa, relata lá que no período fiscalizado ele teve que substituir esse sistema por algumas vezes, né? E aí, com base nessa alegação, que ele não traz prova nenhuma dela, ele alega que foram utilizados códigos diferentes para uma mesma mercadoria, o que teria gerado distorções nos saldos de entradas e saídas. No entanto, não há como ser acolhido, não há prova que, em base às argumentações do contribuinte, tanto do julgador de primeira instância quanto a assessoria, foram muito enfáticos em refutar a alegação do contribuinte, né? A empresa ela possui produtos com descrição semelhantes e com códigos distintos, e valores também diversos, portanto, não há possibilidade de unificação desses produtos, nem há como tratá-los como se tratando de uma mesma mercadoria. Como bem lembra a assessoria, a empresa ela não pode criar procedimentos internos que alterem o controle da quantidade e preços de seus produtos, devendo manter a compatibilidade entre os códigos de entradas e saídas e estoques, de modo a permitir o efetivo controle do fisco de suas operações. Essas regras elas estão estabelecidas nos manuais de escrituração fiscal digital, né, especificamente o ato COTEP ICMS número 9/2008, no qual é expressamente vedado ao contribuinte fazer discriminações diferentes para o mesmo item ou mesmo discriminações genéricas, né? Ele deve fazer com precisão a descrição dos seus produtos, utilizando o mesmo código na entrada como na saída, não podendo se valer dessa argumentação, dessa falha para a qual o mesmo deu causa, para tentar fragilizar o levantamento fiscal, né? Por outro lado, também se verifica que os produtos com nomenclaturas semelhantes apresentam preços diferenciados para cada código nos relatórios de entradas e saídas e inventários, e não apenas no relatório totalizador, como alegou a recorrente, né? O que significa que a empresa ela adquire e vende dessa forma, não segue um padrão de codificação e, portanto, não há como ser acolhida esse pleito de unificação de alguns códigos, né? Também, como bem ressalta tanto a julgadora quanto a assessoria, a empresa ela é do ramo de confecções e, nesse ramo, como se sabe, os preços eles podem variar dependendo do tipo de tecido, cor, estampa, acessórios, não se podendo, portanto, deduzir que se trata de um mesmo produto apenas com critério na descrição, nomenclatura da mercadoria. Portanto, diante da fragilidade dos argumentos e da ausência de qualquer contraprova em sentido contrário, né, não há como se reconhecer qualquer distorção no levantamento de estoque, o qual reflete a movimentação quantitativa dos produtos do período fiscalizado com base nos dados extraídos de notas fiscais, inventários, livros fiscais, todos eles escriturados e informados pela própria empresa. O contribuinte também alega que uma mesma mercadoria poderia ter preços diferentes por vários motivos, e aí cita situações de liquidação de saldo de estoque, aquisição em quantidades com descontos, e que mesmo assim essa comercialização com preços diferentes não descaracterizariam que se trata da mesma mercadoria. No entanto, é uma mera alegação que ele traz em sua peça, mas não traz qualquer prova documental de que quaisquer dos produtos por ela comercializados nos exercícios fiscalizados sofreram preços diferenciados porque teriam sido objeto de liquidação, de saldo de estoque, ou mesmo os preços diferenciados seriam justificados por aquisições em massa com descontos diferenciados. Então, não passam de conjecturas que não podem ser consideradas para o fim de afastar a infração à legislação tributária. Por fim, e os argumentos, repito, são os mesmos dos três
processos, tanto de omissão de entrada quanto de omissão de saída, dos exercícios 2013 e 2014, ele postula a realização de uma perícia, né, para que seja agrupada mercadorias idênticas com código diverso. No entanto, entendemos também que não há como ser acolhida, a empresa ela não apresenta qualquer prova documental, como já foi dito, que denote se tratar de um mesmo produto, assim também como não apresenta quesitos com conteúdo técnico que acarretem a necessidade de uma perícia ou diligência, o que revela ser prescindível a sua realização, devendo, portanto, ser indeferida nos termos do artigo 97 da Lei 15.614 de 2014. Como todos sabem, o método fiscal utilizado foi o levantamento quantitativo de estoque, método esse válido e eficaz para apuração da infração que foi imputada, está amparado no artigo 92 da Lei 2.670. Foram demonstradas tanto as omissões de saída quanto de entrada de produtos sujeitos à tributação normal, pois a equação estoque inicial mais entradas igual a estoque final mais saídas, ela foi positiva para as situações de omissão de saída e por outro lado, negativa para as situações das mercadorias com omissão de entradas. Portanto, foi demonstrado satisfatoriamente, com prova robusta, as infrações cometidas pelo contribuinte. Faço só a ressalva que venho fazendo já há algum tempo em relação à penalidade sugerida e aplicada pelo julgador de primeira instância. É rotineiro se utilizar a referência à legislação mais recente, alterada pela Lei 16.258. No entanto, sempre faço a remissão ao disposto no artigo 144 CTN, que diz que o lançamento deve se reportar à época do fato gerador da obrigação regindo-se pela legislação então vigente. Somente se aplica a legislação mais atual quando ela for mais benéfica ao contribuinte, com fundamento no artigo 106, inciso 2 do CTN, o que não é o caso, pois as penalidades, tanto na legislação vigente à época dos fatos geradores quanto a atual, ela é na mesma quantidade, mesmo valor, mesmo percentual. Então, só faço essa ressalva, concluindo, senhor presidente, senhores conselheiros, pelo conhecimento dos recursos ordinários, mas para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto-infração, mas indicando como penalidade para as omissões de entrada o artigo 123, inciso 3b, com a redação vigente à época dos fatos, e já para as omissões de saída, o artigo 123, 3a, com a redação vigente à época dos fatos. São essas, em síntese, as nossas considerações, e se for necessário, nos manifestaremos aí no decorrer das discussões. Obrigado. Agradecer ao nosso procurador, doutor André. Antes de passar a palavra aos conselheiros para a discussão dos processos, nós temos aí, para ser analisado no recurso apresentado pela recorrente, o primeiro é um pedido de nulidade do julgamento singular por falta de apreciação dos quesitos apresentados para a perícia. Tem um pedido de perícia reformulado, né, para que seja avaliado pela Câmara, e, por fim, a improcedência, e aí fiquem à vontade para tecer todos os comentários necessários à análise necessária. Presidente, eu acho que os pontos dos processos, meio que os conselheiros já possuem entendimento formado sobre a matéria, né, presidente? Eu acho que não cabe, assim, muitas delongas, é um ponto já que é bem discutido por todos nós, e creio que esse silêncio dos conselheiros, ele passa a calhar muito bem nessa hipótese de que a gente já tem um entendimento bem formado sobre isso. É mais uma questão de deixar isso claro, porque a nossa sessão é gravada, presidente, e como, às vezes, sessões gravadas não transmitem a verdade do que ocorre em outras sessões pretéritas, e aí é sempre bom fazer esse registro para que quem veja a sessão entenda o porquê da não discussão. Tá, presidente? Obrigado. Aproveitando aí a fala do doutor Ricardo, tem uma máxima aqui assim, entre as pessoas que fazem julgamento de processo, de que sistema de levantamento de estoque não cabe matéria de direito, né? Cabe matéria de fato.
basta que a parte apresente defeitos na execução do método, né? Então, basicamente, quando se analisa o SLE, a importância da discussão é focada sempre na materialização do método aplicado, ou seja, existem inconsistências nos lançamentos em relação a quantidades, em relação a junções, né? Ok, conselheiros, com a palavra. Presidente, eu estava esperando aí a sequência, mas eu vou abrir os debates aí. Acho que esse processo aí merece uma discussão, sim. Estava esperando, esse aqui é na sequência. Acho que o primeiro ponto, a gente até discutiu ontem a questão da nulidade da decisão, né? O cerceamento de direito de defesa pelo julgador não ter acatado o pedido de perícia. Você acha que a discussão, eu acho que o julgador ele tem um livre convencimento, ele entendeu que não caberia perícia, porque ele achou que a questão do preço, né? Existia divergência, apesar de ser a mercadoria ser igual, mas existia divergência no preço. Esse foi o fundamento dele, né? E por isso ele afastou o pedido de perícia, e da mesma forma eu afasto o pedido de nulidade por cerceamento de direito de defesa pelo não acatamento da perícia. Aí eu afasto, presidente. Agora, discutir, votar logo, presidente, ou como é que vai fazer? Vamos votar logo a nulidade do julgamento singular. Lá no resumo, ele diz assim, ó, anular a decisão recorrida na parte em que manteve a exigência em causa e converter o julgamento em diligência. Pelo que eu entendi aqui, ele está tentando anular o julgamento de primeira instância porque não apreciou devidamente os quesitos apresentados. Essa aí a gente pode votar logo. É porque ele não aceitou os argumentos dele, presidente, e por isso foi rejeitado. E Pronto. Foi fundamentado, como bem disse o doutor Lúcio, a decisão de primeira instância. E a decisão de um vai servir para todos, nesse caso. Isso, exato. Presidente, se o senhor quiser que eu faça, né, porque eu estou com o primeiro processo. Eu acho até que fica mais agradável, doutora Tereza, a senhora fazendo aí a... Tá certo. Então, vamos lá, né? Alega a nulidade por cerceamento ao direito de defesa da recorrente, pois o julgador negou o pedido de perícia, com base na premissa de que as mercadorias possuem a mesma denominação, mas tinham preços totalmente distintos. Eu afasto, senhor presidente, essa nulidade, porque o julgador, ele fundamentou o entendimento dele, que aqui não caberia o pedido de perícia, né? Portanto, eu afasto essa nulidade. Ok, valendo para os 4 processos. Voltando agora ao doutor Alexandre. Com a relatora, presidente. Voltando ao doutor Felipe. Afasto o pedido de perícia, presidente. A decisão foi muito bem fundamentada, no meu entender. Agora voltando ao doutor Lúcio, 4º processo. Com a relatora, presidente. Afasto. Voltando ao doutor Micael. Com os relatores, presidente. E doutor Ricardo. Com os relatores, presidente. Então, por unanimidade de votos, fica afastada a nulidade suscitada pela parte em relação ao julgamento singular, por não ter apreciado aí as questões trazidas pela mesma em relação ao pedido de perícia. Pode dar seguimento aí. Agora, mérito, e como ele pede a perícia, né, senhor presidente, eu acredito que era bom a gente discutir sobre o pedido de perícia, né? Isso, os motivos se vão acatar ou se vão refutar. Exatamente. Acho que o doutor Lúcio tem aí muitos argumentos. Presidente, é o seguinte, esse processo, ele tem uma questão que, né, tem que ser discutida mesmo. O ponto central é o seguinte, ó, a empresa, quando vai olhar o totalizador, né, a nota de entrada e saída, ela utiliza código diferente para a mesma mercadoria. Tem uma mercadoria lá, observam lá, que ela pega a mesma mercadoria, utiliza 10 códigos diferentes, certo? E algumas delas, existe o preço realmente divergente, existe preço, né, o preço não é igual, mas tem mercadoria que o preço é igual, né? Aí qual foi o fundamento do julgador? O julgador foi muito objetivo do fato de ele não aceitar a perícia, porque eu disse que o preço não era igual, não era, né, por isso não podia haver a junção. Mas eu acho que é bom doutor André, até cada conselheiro pegar o seu processo, no meu processo, né, ele cita só, ele traz uma página só, aqui na página 26, né, ele tem lá o código
48, 451, short, elástico, cintura. Aí, logo de baixo, o mesmo código diferente, a mesma mercadoria, que dá a omissão de entrada, no caso aqui, de 5 e de saída de 5. Né? Então, e no meu caso aqui, o preço está igual. Né? Aí a parecerista vem e diz o seguinte: olha, não pode, o ATCOTEP exige que ela trabalhe com a mercadoria, com a mesma mercadoria, tem que ter o mesmo código. Né? Ela trabalha com a mercadoria X, tem que ter o código 1. Toda a mercadoria Y, o código 2. Não pode trabalhar porque vai justamente, né, dar o que deu aqui. Mas, observando aqui, no meu caso, que eu acho que deve ser, os conselheiros também devem ter isso aí, tem situação que o preço é diferente, mas tem várias situações que o preço é igual. Aí outro ponto que merece destaque dado do parecer é o seguinte: se você observar isso aqui, eu peguei só um, aqui só tem que saber, são 5 exemplos aqui que ele cita aqui, mas se você pegar o relatório total, você vai ver que é toda dessa forma. Aí a parecer diz o seguinte: ó, se a gente mandar fazer isso aqui, vai ser o SLE quase todo, porque ela agiu dessa forma. Ela até usa aqui um princípio de direito, tem um princípio que diz ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Eu não vou nem tanto a isso, porque eu acho que, né, não sei se a empresa agiu realmente com má fé, não vou entrar nesse mérito, mas que ela deu causa a essa questão, deu, porque ela utilizava o mesmo código para vários produtos. Uns tinham diferenciação, ela coloca uma letra, coloca um detalhe, né, mas tem o mesmo código diferente para a mesma mercadoria. No exemplo aqui no meu, você vê de cara logo. Né, e que tem preço igual, tem. Né? Então, eu acho que aqui, pelos precedentes que a gente vem observando, pela a cultura do contencioso, geralmente o presidente, né, também uma pessoa que tem baixa experiência, a gente mandava agrupar quando tinha o mesmo valor, era código diferente, mercadoria igual, com valor semelhante, né, obrigado a ser o mesmo, mas pelo próximo. Né? A gente vê aqui, no meu caso aqui, tem disparidade. Uma aqui é 47, outra vai para 143. A gente já vê que é o código diferente, mas a descrição da mercadoria é a mesma. Quer dizer, ela vem procedendo assim, foi o que levou talvez a SLE aqui, foi feito pelo agente autônomo, que ele foi do jeito que ela estava fazendo, do jeito que ela estava procedendo. Se existia o erro lá no sistema dela, ela deixou o sistema dessa forma que gerou essa situação. Né? Então, os 2 pontos que eu acho que deve discutir, realmente vai pegar quase todo o SLE, vai ser um levantamento que vai ser quase refeito, total, e o outro ponto, que quem deu realmente quem deu causa a isso aqui foi a própria empresa que não agiu de acordo com o ATCOTEP, de fazer cada mercadoria, né, o mesmo código, quer dizer, ela fez mesmo a mercadoria com código diferente. O agente autuante fez o que estava lá no FD, do jeito que a empresa mandou, ele fez. Ela fez assim, ele fez o trabalho dele com o que ele estava lá, com o que ele dispunha naquele momento. Era o que estava tudo na FD com esses códigos aqui. Então, esse processo dele, ele diverge um pouco de uma situação que é aquela questão, ontem que a gente fez a questão da junção, né, da junção, da conversão, né? Aqui, não, ela vem procedendo dessa maneira, até que ontem eu falei, acho que eu até troquei, eu falei aquilo, era referente a esse processo aqui. Ela recebeu de um jeito, colocou da maneira dela, só que a mesma mercadoria com vários códigos diferentes. Então, a questão posta é essa. A gente mandar para a perícia, a gente está refazendo esse trabalho todinho, de uma coisa que a própria empresa fez, ela mesma, né, procedeu dessa forma. Então, acho que o ponto a ser discutido é esse, né? Acho que merece a discussão, no sentido, não ser o resultado, mas a discussão é essa. O ATCOTEP é bem claro no sentido de que, né, só ratificando, mercadoria X tem que ser o código 1 toda a vida, porque senão vai causar esse tipo de distorção, né, para a própria empresa, quer dizer, ela mesma, né, fez uma coisa que talvez vai ser prejudicada pela maneira que ela procedeu. Senhor presidente, também gostaria de fazer um comentário. Quando o doutor André bem estava fazendo a defesa do Estado, ele citou uma coisa: as mercadorias, elas são diferentes, tecidos são diferentes, tá certo? Modelos são diferentes. Eu acredito que a empresa, às vezes, coloca, por exemplo, a camisa, vou dar só um exemplo, camisa. Camisa tem vários tipos de camisa, com tecido diferente, tecido melhor, tecido
médio e tudo mais. Nesse caso aqui, no meu exemplo que ele dá, é uma coisa bem esquisita. Por exemplo, Bolsa Melissa. Tem 3 tipos. Bolsa Melissa tem 3 códigos diferentes para a Bolsa Melissa: 99 30 688, 20 3501, 99 30 68 882. Aí, os preços. A Bolsa Melissa tem o preço unitário de R$ 83,93, a outra Bolsa Melissa, 20 3501, R$ 161,88, e a outra Bolsa Melissa tem o preço de R$ 109,20. Então, eu acredito que cada bolsa dessa aqui, ela tem uma qualidade diferente. Ela não é a mesma bolsa. Ele não vai chegar lá, a pessoa vai chegar lá, porque é Melissa? Às vezes, a cor é diferente, o modelo é diferente, pode ser Melissa, a marca pode ser Melissa. Já que ele colocou o código diferente, é porque tem preço e qualidade diferente. Então, se a empresa agora vem dizendo que são a mesma coisa e tem que agrupar com preços diferentes, como pode isso? Então, eu entendo que não é cabível. Vai se refazer todo o levantamento, vai beneficiar o contribuinte quando agrupar isso aqui, fazer um preço médio. Eu não entendo que seja dessa forma que deve ser feito. Então, eu também afasto o pedido de perícia do contribuinte por entender que o erro que ele cometeu, ele tem que assumir e arcar com o ônus do erro que cometeu. Pois é, presidente. Pois é, presidente. Eu olhando aqui, o meu é da mesma maneira. Eu acredito, eu tenho pena, mas eu acredito que esse contribuinte deve ser muito desorganizado, né? Que o meu, no caso, é o cigarrete Sky estampa floral. Aí tem um código. Aí o cigarrete, o outro com mesma denominação, com código diferente e preço diferente. Um é R$20, o outro é R$2. Aí a gente fica difícil aqui. Se for fazer um novo levantamento, eu acho que vai ficar mais distante ainda, Alexandre, do que isso daqui, sabe? Seria assim, muito complicado para a perícia, né? Foi uma falha aqui do contribuinte. A gente olha assim, mas não vislumbra assim outra. Ele também não traz, né? Assim, não traz nada que possa. Os exemplos que ele traz não justificam o que ele está falando. Aí eu também eu entendo pelo afastamento do pedido de perícia. Presidente. Pois não, doutor Micael. Estava ouvindo aqui atentamente os relatores, né? Assim, essa situação de SLE, Sistema de Levantamento de Estoque, em que a gente encontra produto em duplicidade, produto com pacote, com unidade, com nomenclatura, isso é o cerne, né, é o coração do SLE. Né? Durante todos esses anos que a gente veja aqui no contencioso, né, doutora Tereza, doutor Alexandre, doutor Lúcio aí são bem mais antigos, podem nos dar aula de SLE, né? Mas, assim, a gente observa que no contencioso, muitas vezes o fiscal faz o levantamento e quando do início da ação fiscal, ele mesmo, às vezes, intima o contribuinte, né, para o contribuinte fazer a junção dos produtos, fazer possíveis distorções que existam no SLE, e ele chama o contribuinte para fazer esse trabalho, né? Oportuniza isso para o contribuinte já quando no momento ainda antes da lavratura do auto até. Né? O que eu vejo aqui, e eu corroboro com a ideia do Dr. Lúcio, que eu já vi inúmeros autos de infração de SLE, onde tinham SLEs até bem diferentes desse daqui, onde tem produtos com o mesmo código, produtos com a mesma descrição, e valores diferentes, mas de valores próximos, né? Que às vezes você compra uma mercadoria em janeiro, e às vezes você compra uma mercadoria lá em outubro, em dezembro, e aí tem mesmo uma diferença de valor, né? Às vezes a mercadoria dá uma oscilação pequena, então se a distância do valor não for razoável, né? E aí
subentende do que é razoável ou não, às vezes faz essa apuração e esse encontro de contas. Aqui nesse SLE, o caso é ainda um pouco mais grave, acredito eu, das distorções que o SLE tem. Porque são produtos, doutora Tereza e doutor Alexandre, que têm o mesmo preço. Né? Eu entendo que a gente, às vezes, aqui, por exemplo, eu estou com no meu caso, não, ele tem preço diferente. Ele tem a nomenclatura igual, aliás, o nome igual, código diferente e preço diferente. No meu caso é assim, a saída saiu dessa forma. Certo. Saiu um código diferente para os 3 produtos e preços diferentes para 3 produtos. Por isso que eu citei, um foi 83, um 102 e um 161. Entendi. Entendeu? Aqui no doutor, acredito que esse que eu estou vendo aqui é o doutor Lúcio, que é o que começa... O meu é igual, o meu tem igual. Que tem um código 48451, né? E o outro 48454. Os 2 produtos, que se chamam short elástico cintura, os 2 têm o mesmo valor unitário, R$ 35,96. E abaixo também, do Micael, lá no grupo 5, todos são iguais, R$ 47,96, o grupo 5, que é a saia de couro com franja. E isso não é só em um produto, não. Tem, por exemplo, na Melissa Gradiente 4, também é a mesma coisa, R$ 45,00 a entrada, outro produto com Melissa Gradiente 4, também R$ 45,00. Então, assim, é o que eu estou tentando... talvez, presidente, eu vou tentar abrir aqui as outras planilhas, mas, assim, a tradição desse contencioso é o princípio da verdade material. A gente sabe, se a gente fosse partir do pressuposto que, se o contribuinte não atendeu ao ato COTEP, ele não tem direito à perícia porque ele mesmo utilizou essas informações, né? Nenhum SLE poderia ser unificado, nenhum SLE poderia ser feita a junção, porque nenhum deles seguiu o ato COTEP porque estavam se tratando do mesmo produto e o contribuinte, de forma equivocada, fez a escrita de forma divergente. Então, o que eu estou tentando trazer para os conselheiros hoje é que inúmeros processos de SLE, com produtos que estão ali com a mesma rubrica, com a mesma descrição na tabela, né, a mesma unidade, um valor igual, e ainda assim a gente não unificar isso, né, que eu acredito que é o erro mais gritante que tem, a gente não estaria aí no caminho da verdade material. Repito, eu entendo que o ato COTEP diz que a escrituração deve ser feita correta, que a nomenclatura deve ser feita adequada, mas o contencioso tem essa tradição, né, do princípio da verdade material, né, como a doutora Tereza bem disse. Realmente, a gente pega esses SLEs, a primeira ideia que a gente vê é que o contribuinte é muito mal assessorado, é desorganizado, né, não tem outro fundamento. Mas, assim, eu acho que o princípio da verdade material ele é mais forte, foi mais forte nessa casa durante todos esses anos. Né? E ele é quem guiou essas decisões do contencioso quando ele mandava para a perícia processos dessa mesma compatibilidade que a gente está tendo hoje. Então, eu quero aproveitar, me deu uma dentro na sua palavra. Então, nós faríamos assim, se nós decidirmos mudar o pensamento aqui em relação a mandar para a perícia. Nós vamos agrupar nomes diferentes e nomes iguais e preços. Códigos, aí nós estaríamos anulando o código, porque nós vamos agrupar os nomes e os valores. Seria isso? Eu acredito, doutor Alexandre, que sim, tal qual como foi nos outros processos de SLE, né, onde a gente unifica os produtos que têm código. Não, o código foi diferente. A descrição. O código foi diferente. A descrição da tabela, né? Não, nós vamos criar um outro código, porque quando eu juntar os produtos de nomes iguais, tudo bem. Aqui no caso, bolsa Melissa. Três tipos de bolsa Melissa aqui. Mas tudo é bolsa Melissa, aí só muda o código. O preço também está diferente, mas eu vou juntar somente os nomes iguais. Não é isso? Aí os códigos que tiver, os nomes que tiver Melissa, eu junto todos os códigos.
E os preços eu vou relevar, porque no meu caso eu vou relevar preço de 83, 102 e 161. Está entendendo? Pois é, doutor Alexandre, me explique uma coisa aqui, uma questão de fato. Eu estou com a sua planilha aqui aberta, só para eu entender uma coisa. Por exemplo, no Bolsa Melissa Chromatic SP, que é a primeira linha, né? Tem aí dizendo... O preço, 83. 83,93, perfeito. Na segunda linha, também com o mesmo rubrica, Bolsa Melissa Chromatic SP única U, né? 161. Pois é, mas aqui a unidade, eu não sei se o senhor verificou, mas tem pacote, ó. Percebe aí? Essa unidade da linha Bolsa Melissa Cromática está em pacote. Aí ele colocou aqui um valor médio de 53, né? Já na terceira linha, né, que nem valor médio tem, ele também coloca pacote. Então, você tem 3 linhas, a primeira linha com unidade, a segunda com pacote, a terceira com pacote, né? Então, aí já é outro problema, porque eu não vi a unidade, eu vi só o preço e eu vi o código, né? Aí aqui já é o código, por exemplo, bolsa por unidade, ele no caso entrou 5, entrou no caso no segundo grupo, bolsa entrou 3 pacotes, saiu 3 pacotes, não, no meu caso é saída, saiu 3 pacotes, né? 3 pacotes de bolsa, aí não dá para... Aí eu fico pensando, como... Nesse caso aqui, parece que ele já fez um pacote de 3 bolsas, deve ter vendido para um revendedor, porque ele já mudou o preço. O preço inicial era 83, já saiu de 53, já saiu com desconto, talvez, né? Talvez por ser pacote, por isso que o valor médio de saída... né? De saída já saiu com outro preço. Essas questões deveria ele ter explicado e deveria ter ele sido mais específico, né? Ele colocou os exemplos aqui, deu nó aqui, realmente, né, a gente fica querendo ajudar. Eu não tenho nenhum problema, doutor Micael, em mudar de pensamento, desde que a gente tenha uma fundamentação para levar para o perito como fazer, tá certo? Sim. Eu acho, doutor Micael e doutor Alexandre, né, conselheiro, presidente, eu acho que o ponto é justamente isso aí, é de definir o critério, né? Porque essa questão do código, a junção é isso, doutor João. Quando você pega mesmo um código diferente e o produto é o mesmo, você pega aqueles códigos, né? Junta tudinho e faz um código só. A junção, o procedimento é esse. Eu queria só trazer uma questão, como esse processo é interessante. A petição, ela é bem objetiva, bem clara, mas ela colocou uma questão, né? O item 9 aí da petição, que foi discutido a vez na Câmara Superior, e a gente ficou numa situação meio complicada, porque todos nós sabemos que na Câmara Superior, acho que o doutor estava presente, o doutor Micael, também o doutor Ricardo, a gente não pode ter mais questão de prova. Mas um dos processos que estava sendo discutido, a recorrida, não tinha sido mandado para a perícia, a paradigma tinha sido mandado para a perícia. Quer dizer, você ficou lá sabendo que tinha um erro, que tinha uma questão, mas você não podia fazer nada, porque na Câmara Superior, né, você não tem mais questão de fato, como bem disse o presidente, mais questão de direito. Né? Então, ele coloca uma coisa aqui que até eu disse, né, eu me lembro bem que eu disse na sessão lá, né? Você pede uma prova, a prova não é conseguida, e depois você julga dizendo que o contribuinte não comprovou. Ele coloca aqui, note-se que absurdo, o julgador singular nega a produção da prova requerida pela recorrente, com a qual poderia provar que não há qualquer omissão de entrada, e, ao mesmo tempo, julga procedente a acusação porque ele não teria comprovado as suas alegações. O absurdo, como se vê, fala por si. Quer dizer, o cara pede a prova, mostra o exemplo, você nega a prova e depois diz que ele não comprovou, jogar procedente. Então, realmente, eu acho que é só o critério. Eu acho que a gente aqui, no meu sentido, não estou querendo, né, colocar o meu sentimento. No meu aqui, os preços são iguais, como o doutor Micael já viu, são 5 grupos, nos 5 tem 3 com preços, né, iguais, né, que realmente levaria, assim, a junção, né? Então, o que a gente pode decidir é o seguinte, fazer a junção daqueles preços que são preços, né, semelhantes, né? Definir o que é semelhante, talvez subjetivo. Então, está aproximado, questão de R$2, R$3, também isso aí não quer dizer que não é a mesma mercadoria, até que ele cita aqui, o carro de 2, 3, 4, 5. Então, presidente, quando eu li isso aqui, a matéria, assim, à primeira vista, a gente pensa, por ter um julgamento e ter um parecer, né, bem fundamentado,
Mas quando a gente vai olhar a prova, mesmo o exemplo trazido, a gente fica numa situação de que daquela questão, rapaz, eu vou julgar procedente, eu não estou cometendo, né, um erro com a empresa, apesar, né, dela dizer que foi um erro lá, ela faz um exemplo aqui, no meu caso aqui, realmente os produtos são iguais. Realmente eu peguei lá 10, como eu disse, 10, meu mercadoria com 10 códigos diferentes, mas o preço igual. Então, eu acho que uma perícia aqui era de bom tamanho, eu acho que a gente estava fazendo a função do contencioso, né, definindo qual o critério a ser feito. Seu áudio está fechado, doutor Alexandre. Doutor Micael, a sua palavra mudou o entendimento aqui dos conselheiros. Eu já mudei de pensamento, doutor Lúcio também já. Não sei a doutora Tereza e o doutor Felipe, mas vamos aqui. Eu entendo, doutor Lúcio, que deve ser feito da seguinte forma. O preço, geralmente utilizado no SLE, é preço médio. Não vai ser o critério preço. Será o critério juntar produtos que tenham a mesma nomenclatura, o mesmo nome. Juntar códigos com a mesma nomenclatura. E unidades, que seriam unidades. O que sair unidade, seria unidade. O que seria pacote, seria pacote. Então, seria dessa forma. Aqueles produtos que têm preço, nomes, que saiu com unidades, eles devem ser juntos, porque o preço médio vai ser diferente. Aqueles códigos que têm a mesma nomenclatura, mas que saiu com pacote, devem sair com o pacote, ou entrou com o pacote, tá certo? Então, deve ser dessa forma que deve ser feito as junções, tá certo? Sem levar em consideração o preço, porque o preço ele vai ser o preço médio para todos os produtos. Tanto é que o julgador, o autuante, a informa, que é o preço médio. Então, se ele vendeu lá no final do ano por R$40 e no começo do ano ele vendeu por 25, 35, vai juntar e vai dar um preço médio para o ano todo, então não vai ter influência, vai sair somente o preço médio. Perfeito, doutor Alexandre, acho que é isso. E colocar talvez um quesito, eu não sei se pode, doutora Tereza, doutor Lúcio, doutor Alexandre, para a empresa também oferecer informações, essa questão do pacote, enfim, ela poder ajudar, né, com o seu perito técnico aí, se ela pode informar mais alguma coisa que pode vir a deixar tudo mais claro, né, no SLE. Agora, desculpa, doutor André, agora, como ela vendeu, por exemplo, alguns produtos, saiu alguns produtos com preço mais caro, deve ter sido por unitário, e outros por pacote saiu preço médio, eu acredito que ela não vai perder, porque ao final de tudo, como já falei, o preço vai ser médio. Será? Não vai ser uma coisa pela outra. Presidente, se me permite, estou aqui atento aqui ao debate, e acho muito pertinente as colocações do doutor Lúcio, sempre muito atento, doutor Micael também. Né? No caso do doutor Lúcio, realmente eu tinha examinado os exemplos trazidos, ele selecionou poucos produtos em cada recurso, e sou um defensor da verdade material, doa quem doer. Ela não é um princípio do contribuinte, não se aplica a verdade material para beneficiar o contribuinte, e sim para se ter uma precisão, clareza, liquidez e certeza no lançamento tributário. E no caso do doutor Lúcio, verificando aí realmente que existem mercadorias com descrição praticamente idênticas e preços idênticos, me parece realmente que é uma intransigência fechar os olhos para isso e não proceder à unificação, como diversas vezes já foi feito. Talvez tenha ocorrido alguma falha técnica aí na defesa, que se limitou a trazer exemplos, mas não traz um levantamento paralelo mostrando quais são os produtos que deveriam ser unificados. Por outro lado, também tem a questão trazida pelo doutor Micael, que algumas fiscalizações, né, o auditor, ele sempre tem o cuidado de submeter o levantamento preliminar a uma análise do contribuinte para que ele possa fazer as críticas, justificar, e nesse caso, pelo menos não consta informação complementar e não há nenhum outro termo de informação que indique que isso ocorreu. A grande questão que eu acho que deve ser examinada aqui é você compatibilizar aqui a questão do princípio da verdade material com o devido processo legal. Porque existe, inclusive, uma norma que foi alterada posteriormente que não se pode refazer toda uma fiscalização, né?
Então, até que ponto a gente pode converter esse processo em diligência pericial e proceder às unificações? Quais seriam os limites? Os limites seriam apenas aqueles exemplos trazidos pelo contribuinte, né? Seja no recurso, ou seja numa intimação durante a perícia, para que ele aponte quais são os produtos, porque também mandar essa batata quente para a perícia, para ela fazer uma revisão em todo o levantamento fiscal, eu acho que não é razoável, não é ônus, né? O fiscal ele não está errado ao considerar a escrituração fiscal do contribuinte. A fiscalização se dá com base na documentação do contribuinte, seja ela fiscal ou contábil, e ela faz prova contra o contribuinte, né? É ônus do contribuinte, caso essa escrituração não reflita a realidade, trazer e apontar com prova robusta que aquilo não reflete a sua realidade, que não houve dolo, nenhuma outra conduta infracional dele nesse sentido. Então, eu sugiro que me inclino, assim, principalmente pelos exemplos trazidos aí pelo Dr. Lúcio, que tem preços iguais, né? Então, se o código é diverso, mas a descrição é igual e o preço é igual, não há por que não unificar, né? Mas aí sugeriria, o doutor Alexandre colocou há pouco que a questão do preço fosse desconsiderado, porque teria sido considerado preço médio, mas, doutor Alexandre, eu acho que quando o autuante fala em preço médio, ele está falando o preço médio da mesma mercadoria com o mesmo código. Isso para fins do levantamento. Eu acho que o código ele vai ser desconsiderado, porque vai ter uma unificação, mas, assim, além da descrição igual ou muito semelhante, eu acho que sim, deve ser verificada também a questão da unidade, como foi bem apontado pelo doutor Micael. Existiam situações que eram pacotes e outras unidades, mas se a descrição é a mesma e se a gente consegue identificar que o preço unitário, fazendo a conversão, vai ser similar, deve sim ser agrupado. Então, o preço ele deve ser considerado não necessariamente um preço idêntico, mas um preço compatível. Eu não posso ter um produto descrito que um preço seja 3, 4 vezes mais do que o outro, do preço unitário, mas, eventualmente, pode ocorrer um preço, sei lá, 20, 30% a mais ou a menos, justamente pelas peculiaridades do próprio mercado, como foi dito. No começo do ano, a liquidação se vende com um preço inferior, ou uma coleção antiga, que, geralmente, quando vai mudar a coleção, esse preço ele é reduzido. Então, é só a gente poder definir esses critérios e oportunizar o contribuinte fazer e trazer o que é que deve ser unificado, e não simplesmente remeter para a perícia para que ela faça todo esse trabalho, né? Se for nesse sentido, a Procuradoria ela está de acordo, sim, com essa conversão do julgamento dos processos em perícia. Doutor André, quando se faz anual o SLE, ele leva em consideração o preço médio. Ele coisa tudo. O ano todo e faz um preço médio de todos os coisas. Quando se faz mensal, aí não. Ele pega o que entrou primeiro, junto com o último, aí ele faz mais ou menos um preço maior, um preço menor. Mas no caso do anual, ele faz um preço médio para todos os produtos. Não, eu entendi, doutor Alexandre, mas isso aí em relação à mesma mercadoria. Isso ele fez em relação. Aqui eu estou dizendo é quando você vai tentar identificar se é caso ou não de agrupar duas mercadorias com códigos distintos. Então, o preço ele tem que ter uma compatibilidade, já que se trata do mesmo produto. Eu não posso ter um produto descrito camisa B, por exemplo, que com um código ele consta como 100 e com outro código ele consta como 400, uma unidade. Mas se ele consta como 100 num código e como 90, ou 110, ou 120 outro, aí sim é uma compatibilidade que pode traduzir e indicar que é o mesmo produto. Devemos ter somente os quesitos da perícia para dar uma orientação para a perícia, né? Agora, bem foi falado aqui que o contribuinte deveria participar, ser convidado a participar, no sentido de demonstrar quais são os produtos, né? Que tem a mesma não é mesmo código, o código é tão diferente, mas aqueles códigos que têm produtos semelhantes. Pelo menos ele apresentar, porque ele não apresentou. Realmente ele houve uma falha do fiscal e não fazer esse convite a ele. Então, nós agora vamos mandar a perícia que ele apresente uma tabela agora juntando produtos iguais, né, com códigos diferentes.
aqueles produtos, ele diz que aquela melissa tal, 3, no meu caso. Os códigos são diferentes. Esses 3 códigos aqui, eles podem ser juntos, porque são o mesmo produto, se caracterizam como o mesmo produto. Então, nós devemos fazer mais ou menos isso, o pedido da perícia. Tentar contribuir aqui com vocês. Existe uma área da ciência chamada taxonomia, tá certo? Ela é que estuda e faz a classificação dos seres vivos. Então, lá você tem uma classificação que começa com o reino, com a classe, com a ordem, a família, o gênero e a espécie. E essa classificação vai identificando os seres vivos dentro de um universo dentre outros, né? Se a gente for fazer uma similitude entre o que a ciência estuda e o que a gente pode aplicar aqui, a gente poderia distribuir esses produtos, tá certo? Em família, gênero e espécie. Ou seja, o que a gente poderia tentar buscar? Quais são os produtos da mesma espécie? Ou seja, eu tenho o gênero calças, tá certo? A família seria confecção, aí o gênero seria calças. E a espécie? Calça, como eles chamam lá, pantalona, aí tem pantalona 1, pantalona 2, juntar todos esses produtos da mesma espécie, tá certo? Para fazer a unificação. E da experiência que eu tenho, isso só funciona se o contribuinte for intimado a apresentar assistente técnico. O perito sozinho é muito complicado para ele, porque ele não domina a atividade do contribuinte. Como é que ele vai fazer a junção? Só pelo nome, tá certo? Então, acho que todas as colocações são bem pertinentes, tá certo? E a gente pode fazer um alinhamento aí de intimar o contribuinte a apresentar assistente técnico, alinhando os produtos da mesma espécie para fim de junção, pedir ao ao perito que considere na junção dos produtos com descrição similar, tá certo? Mesmo que tenha preço diferente. E aí, refazer o levantamento, né, dos termos, dos termos do instrumento legal, que já prevê a média de preços ao final do cálculo, como disse o doutor Alexandre. Tá certo? Podemos votar? Votando agora, doutora Tereza, valendo aí pelos 4 processos, né? Pois é, senhor presidente, como o doutor Alexandre falou, a fala do doutor Micael acabou sensibilizando do doutor Lúcio também, né? A gente vê que no meu caso aqui, tem 2 produtos que têm o mesmo valor e o mesmo código, apesar dos outros serem totalmente diferentes, mas tem esses 2, que é essa cigarrete de R$20 e a outra também. Eu acho que com a ajuda do contribuinte, a gente vai conseguir um resultado bem melhor. Eu acato, senhor presidente, o pedido de perícia. Votando agora, doutor Alexandre, né? Perícia, senhor presidente, conversão do curso do processo em relação de perícia. Doutor Felipe. Também acato, presidente. Eu só acredito que, nesse caso aqui, o ônus de demonstrar tem que ser do contribuinte mesmo, né? Por tudo que foi exposto aqui pelo nosso decano. Ok. Votando agora, doutor Lúcio. Presidente, é só ressaltar aí a colocação do doutor André, a questão que a perícia não é da parte do físico, é do processo, para instruir um processo para que a gente possa ter uma decisão, né, justa. Então, eu concordo também com a perícia, no sentido de, e também, acho que a perícia, nós como julgadores, temos o poder de dizer a delimitação, a amplitude da perícia, no sentido de realmente, como ele trouxe aqui 5 exemplos, trazer logo os exemplos que ele tem todos, né, quando o assistente chegar, já ter todos esses exemplos prontos para ir trabalhar em cima disso aí, não passar para a perícia fazer isso aí. Doutor Micael. Com os relatores, presidente. E doutor Ricardo. Com os relatores, presidente, acompanho. Então, para os 4 processos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, afastar a nulidade do julgamento singular suscitada pela parte e acatar o pedido de perícia para que sejam feitas as junções, para que se intime o contribuinte a apresentar assistente técnico, para que se façam as junções dos produtos de mesma espécie e fazer o levantamento apresentando nova base de cálculo. Ok?
E aí, hoje, mais um exemplo aí, viu, doutor Micael? O senhor sempre, sempre não, a maioria das vezes, né, traz discussões que engrandecem, né, ampliam a visão do contencioso, e às vezes eu percebi que saía um pouco assim, chateado, porque a tese era deixada de lado, mas aí hoje, ó, você vê que vale a pena, o direito é a construção, né, e vale a pena a gente sempre continuar nessa união de crescimento, né, e nunca de dispersão, né. Verdade, presidente. Mas a nossa Câmara é muito justa em todos os nossos julgados. Presidente, assim, eu acho que doutor André e a doutora Tereza, a gente veio da composição antiga da terceira Câmara, agora estamos na nova, como Vossa Excelência sempre fala, não menos importante, né? Mas eu me sinto muito feliz, presidente, de ter aprendido tanto aqui no contencioso, em todos esses anos, com o doutor André, doutor Lúcio, doutora Tereza, Alexandre, doutor Michel, doutor Micael, doutor Felipe, com o senhor mesmo. Nós tivemos debates, né, presidente? Eu, o senhor, na Câmara Superior, quando o senhor era conselheiro, né? Então, quer dizer, isso para a gente que chega, é como o doutor Micael ontem disse, e a fala do doutor Micael me marcou muito, que ele disse, quando o contencioso está formando o conselheiro sai, né? E eu tive a honra e a gratidão de estar me formando conselheiro e ficar, porque o conselheiro que fica 2 mandatos, ele no segundo mandato é totalmente diferente do primeiro, quando ele passa aqui pelo CONAD. E a terceira Câmara, presidente, eu tenho uma felicidade muito grande de ter podido permanecer, de poder permanecer nela, porque a áurea é muito diferente, as pessoas são diferentes. O doutor André, ele veste muito a camisa do trabalho que ele faz, eu acho isso muito bonito, que ele defende muito a Procuradoria, o Estado. A gente aprende com isso também, né? Mas são essas manifestações que me deixam feliz aqui onde eu estou, como essa que o doutor André se manifestou hoje. Eu sempre elogio o doutor André onde eu estou, para as pessoas que estão comigo, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele exerce, pela forma como ele veste a camisa da PGE. E é isso, presidente. O direito, ele é muito bonito por isso, e eu sou muito feliz de estar aqui na terceira Câmara por N motivos, principalmente o que eu acabei de presenciar na data de hoje, presidente. Deixa eu só lhe falar uma coisa aqui, conselheiro. Diga, doutor Alexandre. A justiça, a lei diz uma coisa, mas a prática diz outra. E como legislador, a gente pode mudar o pensamento. Vou só dar um exemplo aqui. A legislação judaica tem na lei, nos 10 mandamentos, dizendo o seguinte: não matarás, não adulterarás. E os judeus criaram o seguinte: todo aquele que for pego em adultério deve ser apedrejado. Um dia trouxeram uma mulher, como já vocês conhecem, né, que foi apanhada em adultério na presença de Jesus. Os judeus queriam saber o que Jesus iria fazer. Se ele ia acatar a decisão antiga dos judeus de mandar apedrejar, ou se ele aceitasse, ele iria cometer um crime, porque ele não era considerado mestre, nem era considerado príncipe judaico. Então, ele ia cometer um crime, então eles iriam pegar logo ali ele naquela situação. Então, o que ele disse? Se alguém não tem pecado, que pegue a primeira pedra e atire. Ele mudou completamente o sentido da lei, quer dizer, não é mais aquilo que o pessoal... Eu vou julgar o outro, começando por mim, me sensibilizando com a atitude do outro. O doutor Micael se sensibilizou com a dificuldade do contribuinte, se sensibilizou com, muitas vezes, os erros que o fiscal, às vezes, comete, e não... O doutor André disse assim: olha, não foi disponibilizado ao contribuinte ser ouvido no decorrer da ação fiscal. Então, quer dizer, nós mudamos aqui o pensamento para a questão de justiça, e não por questão da lei. Lá o Código COTEP diz assim, o código tem que ser diferente para cada produto. Se nós formos ir pelo Código COTEP, nós não iríamos, porque os códigos são todos diferentes. Entendeu? Então, aqui a gente vê como é o princípio do direito, né? A gente agiu de uma forma graciosa, uma forma justa, uma forma de fazer justiça, e não ao arrepio e não querer ali, como é que diz? Como a letra diz, da lei diz, né?
Fico realmente, doutor Ricardo, muito bom estar trabalhando aqui na Terceira Câmara. Desejar aí a todos vocês um ótimo final de semana, agradecer aí pela paciência dessa semana, pelo trabalho, e tudo de bom, pessoal. Bom final de semana a todos. Bom final de semana, um abraço.